Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje você vai acompanhar os melhores momentos e alguns depoimentos e discussões a respeito da PEC 555/2006, que foi objeto de um seminário aqui na sede da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, entidade filiada à nossa federação. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Vou falar alguma coisa assim um pouquinho diferente, porque o que eu mais tenho pensado é por que o nosso fracasso sempre frente à luta pelos direitos dos servidores públicos e do serviço público. E aí, pensando nisso, examinei algumas questões. O Executivo, o partido da situação, a oposição, a situação, a base do governo, que é às vezes base, às vezes mais ou menos base, a oposição, que às vezes é oposição, às vezes é mais ou menos oposição, o Linneu colocou até o Supremo Tribunal Federal, né? Até o Supremo Tribunal Federal às vezes não é. Ou seja, existe no poder, hoje principalmente, uma divisão fantástica, uma divisão que poderíamos trabalhar de forma maravilhosa. Só que também nós somos extremamente divididos. Este é o nosso principal problema de um trabalho efetivo. Assim que permitiu-se o Sindicato dos Servidores Públicos, a confederação virou duas, uma associativa, uma sindical. A federação virou duas, uma associativa, uma sindical. As centrais, então, se subdividiram enormemente. Veja, não é a questão de ser duas confederações, duas federações, várias associações. O problema é como nós trabalhamos de forma individual. Somente neste momento, somente uma união forte, chegamos a ter, viu, Fux, no início da PEC 555, hoje eu acho que já não tem aquela força do início, porque a gente está muito preocupado com nós mesmos. E isto está nos afastando do principal ponto de ganharmos as questões, que é a união do servidor público. Não interessa em que entidade ele está, não interessa quais são as entidades, não interessa em que federação ou confederação a entidade está, tem que estar unido. Dou exemplos. Mário Covas tentou impor uma reforma previdenciária aqui em São Paulo, muito pior do que a surgiu depois lá no Congresso. Muito pior. Nós derrubamos a reforma. O Covas subiu no nosso caminhão de som para dizer: não vou retirar a reforma da Assembleia, nós vamos aprovar. E nós não deixamos aprovar. Aquela reforma não foi aprovada. Nós éramos 30 mil servidores em frente ao Palácio do Governo. E não éramos 30 mil servidores porque os servidores só deram as mãos, porque as entidades estavam juntas. Porque todos nós levamos os nossos associados, nossos sindicalizados para aquele local. Hoje nós não estamos fazendo isso com essa força. Quando teve novamente a Previdência SPPrev aqui em São Paulo, o que nós modificamos e conseguimos colocar
pessoas do funcionalismo, funcionários públicos, no Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo, foi porque nós estávamos unidos na Assembleia Legislativa. Hoje, parece que nós esquecemos um pouco isso. Quando vem o perigo, todos se abraçam para fugir do perigo. Nós não estamos fazendo isso. Então, a minha fala é exatamente para deixar uma mensagem. Nós queremos realmente modificar a situação, não é nem dar as mãos, vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar mesmo. Formar um único bloco, sem descaracterizar nenhuma associação, nenhuma federação, nenhuma confederação. Até nas centrais nós estamos todos subdivididos. Nós temos entidades do funcionalismo em todas as centrais. Será que não é o caso de, pelo menos nisso, sermos uma central realmente só de servidores do Estado? Só de servidores públicos? Quem sabe, com tudo isso que nós temos, a gente encontra esse caminho. Agora, para a PEC 555, independente de qualquer coisa, todos abraçados, abraçados. E a responsabilidade desse abraço não é de cada um dos nossos associados, é de cada uma das nossas entidades, federações e confederações. Obrigado. Mas o assunto nosso é da PEC 555. É uma PEC que comete uma injustiça muito grande, mas nós estamos errando na nossa tática. Nós estamos errando nossa tática. Eu tenho conversado muito com o Edson lá em Brasília, do Mozap. Nós temos, inclusive, uma conversa semana que vem com o pessoal do Eduardo Cunha, porque nós temos quase que todas as assinaturas de líderes pedindo para colocar na pauta 555. Falta só a assinatura do líder do PT, que é o Cibá Machado. Então, que a gente tem que fazer uma articulação. Qual é a articulação que eu queria que a gente pudesse fazer, Edson? A gente pediu para as entidades e servidores do Acre pressionarem o Cibá Machado e também os do Ceará para pressionar o Zé Guimarães. São os dois que estão atrapalhando a gente. Cibá Machado é o líder do PT, ele é do Acre, e o Zé Guimarães é o líder do governo e é do PT do Ceará. São os dois que estão atrapalhando, são as únicas assinaturas que faltam para a gente poder colocar em votação a PEC 555. Taticamente, vocês me conhecem, eu acho que a gente tem que apenas aguardar 2 semanas. Por que aguardar 2 semanas? Porque vocês sabem que a semana passada foi aprovado no Senado uma emenda minha que flexibiliza o fator previdenciário. O Edson tem lá acompanhado essa luta toda. Foi uma pressão inimaginável para que essa emenda não fosse aprovada na Câmara. Tentaram utilizar de artifícios regimentais, dizendo que a emenda era inadmitida, e eu pressionei o Eduardo Cunha, o Edson sabe disso, expondo ele que eu iria levar o recurso a plenário, iria criar algum problema para ele, e ele não queria esse problema, e sabia quem era o autor da pressão. Eu tenho essa facilidade de dar nome aos bois, porque eu não devo nada para essa boiada. Então, o boi maior aí era o Michel Temer, trabalhando para que a emenda fosse não admitida. E tentou, inclusive, no dia da votação, falar comigo várias vezes, eu não o atendi, logicamente não atendi, porque eu sabia o que ele queria fazer comigo. E eu sou resiliente, eu não cedo. Então, só no dia seguinte eu retorno a ligação dele, e ele, eu tentei falar o dia inteiro, Michel, eu sei que você tentou falar comigo o dia inteiro, eu não lhe atendi porque eu sou invendável. Então foi a resposta que eu dei para ele. E aí nós aprovamos na Câmara, não com o número que eu queria que fosse aprovado, porque eles conseguiram roubar alguns votos da gente pela pressão de cargos e emendas, outras coisas todas, entendeu? Mas assim nós aprovamos. E no Senado, a vitória foi acachapante, nós ganhamos de 50-18. Então foi uma maioria avassaladora, e aí, inclusive, o próprio Renan, na hora de encerrar a votação, disse que se ela vetasse essa proposta, ela estaria dando uma pedalada nos aposentados. E a gente está usando muito essa expressão. Aliás, eu fiz um vídeo que eu resgatei da campanha política, em que a Dilma dizia no debate de segundo turno que ela era a favor do 85-95. Ora, se ela era a favor do 85-95, eu coloquei isso no vídeo, e agora a situação dela ficou complicada. Em outro vídeo também eu disse que ela, na campanha, disse que não mexeria no direito dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. E o pior é que a vaca tossiu. Então,
E a gente tem agora que tomar cuidado com a vaca, com o boi, com toda essa boiada aí, que quer nos atrapalhar, mas eu acho que é o grande momento da gente retomar a luta pela 555. Não adianta a luta ser lá no Congresso apenas. A luta tem que ser da sociedade como um todo. Isso que está acontecendo aqui em São Paulo, Edson, nós temos que fazer em todos os estados. A partir dessa grande movimentação, a gente vai ter condição de pressionar a votação da 555. Por que é importante votar a 555? Porque nós estamos num momento positivo. Qual é o momento positivo? Terminada a votação da flexibilização do 85 e 95, que é um confronto que a gente conseguiu vencer contra o governo. Ela pode até vetar, mas se ela vetar, ela já tem uma grande articulação para tentar derrubar esse veto dela. E ele, na sequência, logo colando com isso, nós temos que retomar nossa luta 555. Mas não adianta essa luta ser apenas de um grupo. Tem que ser, a massa toda tem que se mexer. Tem que se mexer. E o momento é oportuno. Por que ele é oportuno? O que criou essa cobrança do 555? A primeira providência do governo Lula, em 2003, que foi a reforma da Previdência. Todo mundo lembra dessa história. Ali, nessa PEC, começou o nosso sacrilégio, a nossa tortura. E essa movimentação é o início do mensalão. Lembra disso? O mensalão começa com a reforma da Previdência de 2003 do governo Lula. E nós estamos agora recrudescendo essa luta toda, porque está aí o petrolão agora. Então, juntar mensalão, petrolão e futebolão, é hora da gente pegar, juntar todo mundo e fazer essa grande articulação. Eu acho que é preciso fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, mas não adianta só São Paulo. Tem que multiplicar os estados. Todos os estados fazem a mesma coisa. Nós temos que nos cotizar e publicar esses dados a nível nacional. Não adianta a gente ficar para nós falando isso. Nós já sabemos disso. Sabemos, o Vanderlei sabe que 2013 foi superavitária, 2012 foi, 2011 foi, 2010 foi, e daí para trás. Mas a gente não está amplificando isso. Nós precisamos pôr isso para a rua. E de que volta pôr isso para a rua? Temos que coçar isso aí num jornal. Talvez o Correio Brasiliense, que é menos caro do que Folha, Estado e Globo, entendeu? E publicar os dados só 2014, não aqueles comparativos. Só 2014 publicar, para a gente desmentir essas pessoas todas que vivem dizendo... Vocês viram a manchete da Folha de São Paulo domingo passado, dizendo que a Previdência vai ter um déficit não sei quanto. É tudo mentira. Porque, na verdade, quando eles dizem que a Previdência está quebrada, eles querem impedir que a gente continue na luta da PEC 555. Então, nós temos que rebater tudo isso. Apesar de que PEC 555 não tem nada a ver com Seguridade Social. Mas eles misturam tudo para não se enrolar, para não se enganar. E eles têm uma jogada, eles têm a mídia a favor deles. Eu me lembro que quando eu aprovei na Câmara essa matéria da flexibilização do fator, a Globo News pediu para fazer uma entrevista comigo, que eles iam utilizar num programa de uma sexta-feira à tarde, da Leilane Nelbar. Eu falei, eu não gravo com vocês que eu sei o que vocês vão fazer. Vocês vão distorcer, mas nós precisamos fazer. Então, o que precisa fazer? Faz ao vivo comigo que eu faço. Gravar eu não gravo. E foi gravado aqui em São Paulo, foi ao vivo aqui em São Paulo, foi na sexta-feira retrasada, quem quiser pode acessar o site, tem integralidade. Tinha um professor do Rio de Janeiro, professor da UERJ do Rio de Janeiro, professor Fábio Zebit, negócio. Zambit, esse cara aí. Que eles colocaram o Fábio para desmontar. No final do programa ele falou, o deputado tem razão, não existe esse déficit. O cara que veio para me derrubar, eu derrubei o cara. Então, na verdade, porque eu tinha esses dados do Vanderlei que matei os caras. E aí, mas não adianta a gente matar os caras entre nós. Nós vamos matar os caras de forma exposta. Tá todo mundo vê, com fratura exposta, qual é a mentira deles. Nós já sabemos de todo o jogo. Qual é o jogo? É inviabilizar a previdência pública para fazer o jogo da previdência privada. Nós já temos exemplo aí. A saúde pública acabou por causa do plano de saúde privado. E hoje nós não temos saúde nem na pública e nem na privada. Então, eles querem fazer a mesma coisa com a Previdência. E nós temos muitos exemplos, nós só não estamos sabendo amplificar nossos exemplos. Aqui no Brasil, na época da Revolução, vocês lembram? Nós tínhamos GBOX, KPM, Montepio da Família Militar, Montepio disso. Eu não conheço ninguém apresentando essas porcarias aí. Não tem ninguém. E quando foi na reforma de FHC, um pouco antes da reforma de Lula, as maiores seguradoras de previdência privada internacionais vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil por quê? Porque estavam de olho na previdência privada. Como nós derrubamos aquela reforma de FHC, aí nós pensamos que estamos folgados aí, demos uma bobeada, veio Lula, Partido dos Trabalhadores, foi coisa pior do que FHC. E aí a gente viu, em 2008, na crise mundial, que a maior previdência privada americana quebrou, a Washington Mutual. Mas nós não sabemos divulgar isso aí. E a outra grande seguradora privada americana, que é a IG, American International Group, só não quebrou porque o governo americano colocou 70 bilhões de dólares a fundo perdido na IG
E a SEC de lá, que é a nossa CVM, diz que a IG era grande demais para quebrar. E aqui no Brasil, as previdências complementares, nós sabemos as coisas que são absurdas. Absurdas. Todo mundo joga. E sempre tem alguém do partido dentro de uma previdência complementar dessa para meter a mão. E aí vem querer jogar a culpa no servidor público. O servidor público é culpado de tudo. O servidor público é o responsável por tudo. O servidor público é que tem que responder, não pode responder. Na minha apresentação, não vou trazer somente os números frios, né? Porque os números frios, eles mentem tanto quanto as pessoas e tanto quanto os governos. Aquela história que conta números no argumento, eu não acho muito verdadeira, não, porque os números mentem sim, né? Obviamente de acordo com a conveniência de quem os apresenta. Os números que eu vou apresentar, eles são todos captados em fontes oficiais. É o orçamento público, é o fluxo de caixa do INSS e assim por diante. Mas eu vou trazer para vocês também um pequeno olhar sobre o orçamento da União e tentar demonstrar que o orçamento da União, ele está, como se diria em auditoria, ele não está em conformidade com o que preceitua a nossa Constituição, lá no artigo 3º, quando fala dos objetivos. Depois vamos dar um passo por um mundo um pouco menor, que é somente a arrecadação federal, e olhar que na arrecadação federal há uma certa conformidade da nossa Constituição e com a nossa arrecadação. E um pouco mais adiante, vamos verificar que, apesar dessa conformidade na hora de cobrar, ela se transforma em uma desconformidade, se é que existe essa palavra, na hora da aplicação dos recursos. Então, o objetivo é trazer algumas informações, algum embasamento, uma vinculação com a nossa Constituição, para colaborar e para poder sempre, né, no intuito da Anfip, né, ajudar na defesa da previdência social justa e pública. A partir do momento que a pessoa entende do assunto, obviamente fica mais fácil convencê-la e é mais um aliado na defesa das nossas causas. Mas o que impera mesmo é a ignorância, porque a previdência social, apesar de tão presente na vida das pessoas, ela, lá nos seus bastidores, lá nos seus fundamentos, lá no seu financiamento, ela é bastante complicada, ela é complexa. Eu sou auditor da Receita hoje, mas era auditor da Previdência, eu assumi em 87, sempre fui instrutor, trabalhei com treinamento, e sou sincero em falar aos senhores, eu toda hora estou levando susto. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente também já passou do meio século, a memória também já não é mais a mesma, mas eu levo susto. Mas o que mais me assusta é pessoas que não conhecem nada, ou absolutamente nada, irem falar sobre isso. Então a gente já vai assim meio nervoso, ou eu venho aqui, só dá aquele calorzinho, e a gente acompanha, estuda isso a fundo. As pessoas vão lá e falam cada besteira que dá dó. Recentemente participei na Câmara de um debate, o primeiro palestrante chegou, olha, que em 2053 a Previdência vai estar consumindo 14% do PIB. Hoje ela consome arredondadamente 7%. E falou. Aí, quando veio para a minha fala, eu falei, olha, vocês sabem qual era... Isso foi ano passado, 2014. Falei, vocês sabem qual era o PIB projetado pelo Ministério do Planejamento na lei orgânica do orçamento para 2014? Era 4,5% de crescimento. Há 6 meses, aquele boletim Fox, lá que é formador de opinião para quem interessa realmente sangrar o povo brasileiro com juros cada vez maiores, a previsão era 1,5%. Há 3 semanas era 0,72%. Ontem era 0,38%. Agora, você quer fazer uma projeção em relação ao PIB para 2050? Não dá, gente, sabe? Eles pensam que nós somos completos ignorantes. Se você pegar em 93, naquela primeira tentativa de reforma, dá para recuperar aí, historicamente, capa de jornais, a Previdência está quebrada. E realmente, se continuasse aquela forma de crescimento do PIB, que era realmente muito pequena, ela estaria quebrada mesmo, apesar de todas as fontes. Mas só foi dar um certo soluço de crescimento do PIB, as contas se ajeitaram. Esse aqui
é o quadro apresentado pelo Ministério da Previdência Social, sobre o qual todos os jornalistas fazem a propagação. Então eles pegam somente lá a receita, a arrecadação previdenciária, pegam todos os benefícios previdenciários e apresentam aquele déficit de 56 bilhões de reais. Eles nem sequer dão ao trabalho de excluir as renúncias. Porque nós temos uma prática que vem de muitos anos e que se acelerou muito nos últimos, em utilizar recursos da Seguridade Social para promover política tributária, que é muito pouco, até política industrial, que é o caso da desoneração da folha de pagamento, e obviamente que a Seguridade Social não foi feita para isso. Ela teria que ser compensada por toda e qualquer renúncia. Se o Estado quer usar a contribuição social para que desenvolver um segmento, coisa assim, ele tem autorização para isso, mas também tem obrigação de fazer a compensação. E isso não está acontecendo. Mas mesmo assim, nessa renúncia, que é aí exclusiva da Seguridade, da Previdência Social, que ela devia ser excluída, então não seriam 56 bilhões, seriam menos de 20 bilhões. O que isso quer dizer, gente? Que se o número é mentiroso e é ruim, mas ainda não é ruim o bastante. Então, esse é o quadro que eles apresentam para dizer que tem déficit, quando, na verdade, nós tivemos, em 2014, um superávit de 54 bilhões, em 2013, 76, em 2012, 82 bilhões, e assim por diante. Nessa ótica que de olhar a Constituição, e não sob essa ótica obscura, e que interessa somente a alguns bancos, a algumas previdências complementares aí, que nós não temos nada contra a previdência complementar, gente. A previdência complementar, desde que bem gerida, ela é um fomentador da economia. Mas não é o que a gente tem visto esse Brasil Prev, Itaú Prev, assim por diante, onde você aplica 100, vai para a tua conta 85, então normalmente uma operação forçada, te dou o financiamento, mas você é obrigado a comprar um plano de previdência. Meu amigo, a previdência complementar, ela é facultativa, e assim deve ser, você deve procurar realmente uma entidade, e temos entidades sérias, não dos bancos. Ok? Então, esse é o verdadeiro retrato da Seguridade Social. Ela olhada de uma forma conjunta, como diz o artigo 194 da Constituição, um conjunto de ações integradas nas áreas da saúde, da previdência e da assistência social, com um elenco de fontes de financiamento e com um elenco de ações e programas para aplicar esse valor. E ela é, com certeza, superavitária e, com certeza, um grande bem que a nossa nação conquistou, a duras penas. Vamos mantê-las. Muito obrigado. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Frente Paulista em Defesa da aprovação da PEC 555 de 2006 participará de 2 eventos nesta semana, sempre com a intenção de colocar a matéria em votação no Congresso Nacional. A PEC, se aprovada, extinguirá a contribuição de servidores aposentados e pensionistas de forma progressiva. Os compromissos ocorrem na terça, dia 30 de junho. Em Brasília, representantes vão participar da reunião do Instituto Mosap, que servirá para discutir e avaliar o trabalho do primeiro semestre, bem como traçar estratégias para serem adotadas a partir de agosto próximo. Em São Paulo, outro grupo se reunirá com Gabriel Chalita, que exerce atualmente o cargo de secretário municipal da Educação de São Paulo. No entanto, a coordenação da Frente Política da PEC 555 entende que Chalita, que exercia o mandato de deputado federal até o início do ano, tem força política na Câmara dos Deputados e pode ser um grande aliado no trabalho pela votação da matéria.
A próxima reunião da Frente São Paulo PEC 555 ocorre no dia 7 de julho, às 10 horas e 30 minutos, na sede da APAFISP, Associação Paulista dos Auditores Fiscais da Previdência Social, na capital. E nesta época do ano, que costuma esfriar, infelizmente caem os estoques de sangue dos nossos hospitais. A Fundação ProSangue necessita sempre de doação, pois mais de 100 hospitais da região metropolitana de São Paulo dependem da Fundação. Para fazer sua doação de sangue, você pode comparecer a qualquer um dos postos ou agendar a coleta por telefone 0800 550 300. O principal posto captador em São Paulo é o do Hospital das Clínicas na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, primeiro andar. Cidadania e Serviço Público, há 16 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Visite o site da FESPESP na internet, adequado às novas tecnologias e às redes sociais, Twitter e Facebook, para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na Rede Mundial de Computadores. O endereço, você já sabe, é o www.fespesp.org. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, em nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E assista ao programa de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.